Olá, meu nome é Vandré, sou professor da Universidade Federal de Itajubá. Nós vamos para mais uma aula de resolução de exercícios voltado para funções. No caso, a gente vai trabalhar aqui com esse exercício número 10. Enquanto abre o Code Blocks aqui, eu vou lendo aqui com vocês. Escreva uma função recursiva de nome soma que receba um número inteiro positivo n como argumento e retorne a soma dos n primeiros números inteiros. Por exemplo, se a função receber n igual a 5, então deve retornar 15, porque 15 é 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5, certo? Então a ideia desse programa é o quê? A gente tem uma função recursiva. O que é uma função recursiva? Vocês vão conseguir identificar bastante como é que funciona ela quando a gente estiver desenvolvendo, mas função recursiva, em termos simples, é aquela função que eu chamo ela dentro dela mesma. Ou seja, dentro da função soma, eu vou ter soma lá dentro também, certo? E o que essa função vai fazer? A gente podia trabalhar com ela simplesmente fazendo um for, indo de 1 até 5, mas só que a gente não aprenderia a fazer função recursiva com isso. Então o foco nosso vai ser a gente trabalhar com função recursiva, nessa questão número 10. Então vamos começar aqui. Primeiro vou adequar a nossa estrutura aqui para a gente poder desenvolver um programa aqui. Vamos lá. Vou fazer o Code Blocks. Vou criar um novo projeto chamado func-x10. É X. Pronto. Vou abrir ele, tem que abrir no Manager, né? Aí, o tamanho da letra está muito pequeno, a gente vai ajustar ele para um tamanho maior. Eu posso vir aqui diretamente em Settings, Editor, e deixar ele no tamanho que eu quiser. Então vim aqui em Editor Settings, aqui tem uma amostra do texto, eu posso deixar ele para, por exemplo, 24. Ele está muito grande. Vou diminuir ele aqui. Senão não vai nem caber a gente começar a escrever nas coisas. 18. 18. Vou deixar aquele tamanho 18. Certo? Aí quando eu salvar o Code Blocks, você vai perguntar se eu quero salvar essa forma aqui. A próxima vez, quando eu trabalhar com o Code Blocks, ele vai continuar com o tamanho 18 aqui. Certo? Então, escreva uma função recursiva chamada soma. Então, primeiramente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pedir para o usuário digitar um número. Eu vou colocar aqui o n vai ser o nosso número. Dar um cout e pedir para ele poder digitar um número. Sabendo o seguinte, esse número tem que ser um número positivo. Então eu vou colocar aqui, digite um número positivo. Para poder funcionar a nossa função, de acordo com o enunciado, eu tenho que, para garantir que a pessoa vai digitar um número positivo, eu tenho que fazer uma validação. Perguntando se enquanto o n for menor ou igual a zero, eu vou pedir para a pessoa digitar de novo. Digite novamente. E aguardar o usuário digitar. Enquanto ele estiver digitando errado, vai ficar aparecendo isso, essa mensagem digite novamente a vida toda, né? Então, vamos tentar resolver agora. O que vai acontecer? É para fazer a função recursiva, ela vai retornar 15 quando for 5. Então, eu vou colocar aqui uma variável int, que é sabendo que é sempre inteiro. Vou criar uma variável chamada resp, e resp vai receber a função chamada soma, passando o n. Aí, por fim, eu vou mandar imprimir na tela o resultado. O resultado da função é... E aqui eu vou mandar aparecer resp. E pronto. O que a gente tinha que fazer na main seria isso. Falta criar a função soma. A função soma, a declaração de uma função recursiva é normal. É semelhante a qualquer outra. Eu coloco soma, eu coloco aqui int num, só para dizer que é um número nosso aqui. O que eu tenho que fazer? Eu vou copiar lá em cima esse texto e vou colar ele aqui embaixo. Como a gente sempre faz, eu fechei, aqui um trem a mais. Como a gente sempre faz, eu vou abrir chaves aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer minha função recursiva, ela ir, se vocês separarem, por exemplo, ou quando for 5, é 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1. Ou tanto faz, você ficar subindo ou descendo, né? E se fosse 3, seria 1 mais 2 mais 3. E se fosse 10, seria 1 mais 2 mais 3 até chegar em 10. Então,
eu tenho que pegar o número e ir descendo ele, considerando que eu vou começar do 5. Tem que ir descendo ele até que ele chegue no 1, certo? Então como é que vai ser essa função recursiva? Eu vou verificar. Se o meu número for igual a 1, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer determinadas ações, se não, eu tenho que fazer outras ações, certo? Que a gente vai tentar entender como é que vai trabalhar essa função recursiva. Se o número for 1, se o número for 1, a gente vai trabalhar de um jeito, se não for 1, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar return, que é o que essa função vai fazer? Vai ter que retornar o meu número, que é esse número aqui, que no caso, por exemplo, se eu quiser que seja o número 5, o usuário digitou o número 5, então vai aparecer soma de 5, end vale 5, vai ser 5 mais, para facilitar vou escrever aqui, 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1, não é? Então, se eu colocar 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1, então eu vou colocar aqui mais soma de n menos 1. Para vocês entenderem, para vocês poderem entender, seria como se fosse o seguinte, 5 mais a soma, o resultado da função soma de 4. Mas quanto é que é o resultado da soma de 4? Eu volto aqui e vou falar, soma de 4. Soma de 4 é quanto? Soma de 4 é 1? Não. Desculpa, soma de 4. 4 é igual a 1? Não. Então, na verdade, é 4 mais a soma de 3. Por isso que a gente fala que é função recursiva, vocês vão percebendo aqui. Porque a soma de 3, quanto que é a soma de 3? Eu não sei quanto é que é a soma de 3. A soma dos 3 primeiros números, o 3 é igual a 1? Não. Então, a soma dos 3 primeiros números é 3 mais a soma dos 2 primeiros números. Ou seja, soma de n menos 1. De num menos 1, né? Desculpa. Num menos 1. Agora, qual que é a soma dos 2 primeiros números? Soma dos 2 primeiros números, 2 é igual a 1? Não. Então é a soma do segundo número mais a soma do primeiro número. A soma do primeiro número é quanto? A soma do primeiro número, eu sei que ele é 1. 1. Então, eu sei que a soma do primeiro número, ou seja, a soma de todos os primeiros números, que fica até estranho a gente falar isso, é 1. E a soma de todos os outros é o número mais a soma dos seus antecessores. Então, se eu quisesse, por exemplo, a soma do 5 é a soma do 4 mais 3 mais 2 mais 1. Ou seja, é a soma de 4. Mas quanto que é a soma de 4? A soma de 4, eu vou escrever de novo, soma de 4 é o quê? É 4 mais soma de 3. Mais soma de 3. Quanto que é a soma de 3? Soma de 3 é igual a 3 mais soma de 2. Agora, quanto que é a soma de 2? Soma de 2 é igual a 2 mais soma de 1. Agora, quanto que é a soma de 1? A soma dos primeiros números é o quê? Vou escrever aqui só soma de 5. Para ficar bem completo. Aí. Qual que é a soma dos primeiros números? Quando o número é 1, então é igual a 1. Então o que vai acontecer? Por que a gente chama isso aqui de recursivo? Eu tenho, já que a soma de 1 é 1, então onde for soma de 1, eu vou substituir por 1. 1. Quanto que é 1 mais 2? É 3, não é? Então eu vou substituir isso aqui por 3. Soma de 2, onde for soma de 2, eu vou escrever 3. 3. Então, 3 mais 3 é quanto? É 6. Soma de 3 é o quê? Soma de 3 vou substituir onde está escrito soma de 3, vou substituir por 6, porque é a mesma coisa, né? Então vou colocar 6 aqui. 4 mais 6 é quanto? 4 mais 6 é 10. A soma dos 4 primeiros números é quanto? É 10. Então eu tenho que substituir onde está a soma de 4 por 10. 10 mais 5, 15. Então eu vou substituir onde a soma de 5, eu vou substituir por 15. Se o meu n for 5, então isso aqui vai ser, o resultado vai ser 15. Simples assim. Então isso aqui é o que a gente chama de função recursiva, que nós vamos ver ela executando aqui agora. Eu vou escrever aqui 5, o resultado da função é 15. Se eu executar agora, eu vou colocar menos 3, tem que dar errado. Se eu colocar 10,
A soma dos 10 primeiros números é 55. Faça o teste e coloque aí no papel para vocês poderem ver que a soma dos 10 primeiros números é 55. Se eu colocasse, por exemplo, 3, a soma dos 3 primeiros é 1 mais 2 mais 3, vai dar 6. Então com isso a gente finaliza essa primeira função recursiva que nós temos. Caso vocês tenham sugestão de outros programas, vocês podem estar mandando aqui por e-mail. Eu sugiro que vocês respondam esse vídeo aqui com as dúvidas que vocês tiverem. E até a próxima aula.